Existe uma pergunta que mudou completamente a minha realidade, que é a seguinte: por que algumas pessoas conseguem mudar completamente a forma de agir, se tornarem novas pessoas, alcançarem novos resultados, como a gente vê pela internet, por exemplo, enquanto outras pessoas têm o mesmo conhecimento em mãos, se não até mais, os mesmos livros, palestras, cursos necessários para que essa mudança aconteça e não conseguem? Acabam vivendo e revivendo os mesmos ciclos mentais exaustivos de repetição. Porque se você sabe que você pode mudar, se você sabe o que você quer para sua vida e não tá conseguindo seguir esse caminho, cara, isso se torna tortura, sabe? Você se julga por não estar conseguindo fazer isso, não estar conseguindo ter os resultados, ter as ações coerentes que te levam para lá, e muito menos se sentir coerente com essa vida. Porque muito se fala sobre manifestação, de que você precisa se sentir como se você já estivesse lá, ser a pessoa que já tem essa vida. Mas como fazer isso se você não consegue quebrar o ciclo, o padrão emocional, mental e de comportamentos do seu antigo eu? E a resposta é a seguinte: é que você não está tentando mudar os seus resultados, nem os seus comportamentos. Você precisa focar na mudança da sua identidade. Cara, sério, presta atenção nisso aqui. Eu sei que pode parecer clichê, mas eu vou virar chaves aqui pra você que podem mudar completamente a sua vida. Eu vou entregar pra você aqui a explicação profunda do que isso quer dizer. Desde que você nasceu, desde que você se conhece como um ser humano, você escuta histórias sobre você mesmo, sobre o que é a realidade, como as pessoas são com você. Você interpretou experiências, teve percepções sobre a vida, o que você assistiu dos seus pais, da sua família, de você mesmo nos seus relacionamentos, seus resultados financeiros. E tudo isso, todas essas histórias, todas essas experiências e percepções foram formando a sua personalidade, formando a identidade de quem você acredita ser. E por que que isso é crucial, gente? Porque você não consegue mudar as suas ações, os seus comportamentos e sentimentos se você não se vê como uma pessoa coerente com isso. Não tem Cristo que faça você acreditar que você consegue expandir os seus resultados financeiros se você no teu inconsciente se percebe como uma pessoa que não alcança esses resultados, que tem padrões de escassez, que não conseguiu tantas vezes. Por que você vai conseguir agora? Não tem como, é um conflito. Mesmo que você tente dar um passo, esse teu inconsciente te puxa para trás o tempo todo. E eu vou te explicar aqui bem brevemente, de uma forma neurocientífica, o que acontece no seu corpo, como você cria essa realidade, como você acaba voltando para esses padrões antigos que se tornam tão cansativos para você. Porque eu sei que não falta disposição, não falta esforço, não falta conhecimento. Cara, você está disposto a tudo, você já se entregou. Mas por que que você ainda não consegue mudar na prática? Pensa só, todos os pensamentos que você já teve na sua vida e que você tem até hoje, eles formam circuitos neurais no seu cérebro. Então, é como uma trilha. Sabe quando você vai fazer uma trilha na natureza e tem um caminho para você passar? A primeira vez que você passa por essa trilha, ela pode estar mais fechada, com mais arbustos, mato precisando ser aberto. E aí, com a repetição, todos os dias você indo nessa trilha, passando por ali novamente, vai abrindo um caminho consolidado, que a natureza acaba nem fechando mais, porque já está tão sólido, realmente tão aberto, que é visível, sabe? Se torna como se fosse forte, costumeiro. Você também já faz essa trilha de olhos fechados. E é isso que acontece com os seus pensamentos. Todas aquelas experiências que você teve durante a sua vida, que você assistiu escassez ou falta de amor, brigas, isso foi consolidando circuitos neurais no teu cérebro, cara. É a tua biologia. Você tá programado para isso. E esses circuitos neurais, esses pensamentos, o que eles fazem? Toda vez que eles são acionados, que um pensamento é acionado no seu cérebro, ele libera substâncias químicas coerentes com esse pensamento no seu corpo. Sabe quando acontece alguma coisinha na sua vida que te lembra de uma escassez, que desperta um gatilho de escassez? Alguém te cobra algo, você lembra de uma conta, você pensa na sua conta bancária, te dá um gatilho, um desespero assim. E para além do pensamento, você sente como se fosse uma sensação de escassez.
sabe? Você sente uma emoção no seu corpo. O seu corpo muda, ele se ativa de acordo com esse pensamento, com essa memória que você teve. E aí, o que acontece? Toda vez que você repete esses pensamentos, você libera essas substâncias químicas no seu corpo que estão de acordo com isso. Então, cada pensamento, cada forma de perceber a realidade dispara esse coquetel de substâncias químicas no seu corpo que te fazem sentir dessa forma, entrar num estado de alerta, se sentir inseguro com você mesmo, estar num estado de luta ou fuga, como se você precisasse se proteger. E se você precisa se proteger o tempo todo, se você está preocupado o tempo todo, como você vai criar? Como você vai viver um relacionamento expansivo ou vai aumentar o seu faturamento mensal na sua empresa se você está preocupado em se proteger o tempo todo? Você não consegue acessar o fluxo, a criatividade, entende? Porque primeiro o seu corpo, o seu cérebro, eles buscam por segurança. Sentir essa fluidez, esse fluxo é um outro patamar, entende? É um próximo patamar. Primeiro você precisa sobreviver, existir. Como que você vai pensar em criar se você ainda está tendo que se proteger? E aí, com essa repetição dessas substâncias químicas disparadas no seu corpo, as suas células, elas passam a se moldar de acordo com essas substâncias químicas. Porque, digamos assim, todos os dias você viu situações de estresse, de escassez na sua casa, na sua realidade, e aí você foi disparando cortisol dia após o outro, em quantidades exorbitantes que teu corpo não estava acostumado, não estava preparado naturalmente para receber. As suas células, diante disso, a escolha que elas têm é olhar uma para a cara da outra e falar assim: ô irmão, vamos ter que se moldar aqui, porque essa quantidade de cortisol aqui eu não tô conseguindo receber, eu não tô conseguindo lidar com isso. Então as células, elas alteram os seus receptores biologicamente, cara. Você altera a tua biologia das tuas células para se acostumarem, para elas conseguirem lidar com a quantidade de cortisol que você libera de acordo com os seus pensamentos, de acordo com seu estado de ansiedade, as preocupações que você tem, as memórias que você aciona, que são gatilhos mentais. Então, as suas células, elas se moldaram, elas se acostumaram tanto com esse ciclo emocional diário que elas se adaptaram para lidar com isso. E aí, digamos que você decidiu que agora você vai viver liberdade financeira, expansão, você vai viver um relacionamento amoroso, se sentir bem todos os dias. Abundante, cara, agora eu quero me sentir abundante. Decidiu. Primeiro dia que você faz isso, seu corpo começa a colapsar. Começa a encontrar motivos para você sentir escassez, para você sentir desespero, sentir estresse, preocupação. E às vezes nem acontece nada na realidade física, mas você simplesmente tem uma memória que ativa um gatilho. Você se lembra de um dia que você passou por uma escassez, você se lembra da sua conta bancária que não precisava lembrar agora, porque você podia estar trabalhando em fazer mais dinheiro. E aquilo te dispara essas substâncias químicas no seu corpo e você volta para o antigo padrão. Você não consegue criar, pensar em expandir, porque você volta para aquele estado de luta ou fuga. Preciso me defender, meu Deus, que ansiedade. Por que isso acontece? Porque as tuas células, cara, lembra, elas se moldaram, elas se viciaram, elas estão condicionadas a receber aquela quantidade de cortisol, elas mudaram os receptores delas. Então, se você não envia o cortisol, elas mesmas enviam um sinal para sua mente liberar esse pensamento, ter esse gatilho, ter essa memória, sabe? O seu corpo está se comunicando o tempo inteiro. E aí você volta para o antigo padrão. Manu, então qual é a solução, cara? O que eu vou fazer agora? Tô aprisionado num corpo condicionado à escassez, a medo, a sofrimento, a essas percepções que eu tive durante a vida, foram anos já. O que você precisa fazer? Você precisa condicionar o seu corpo a novas emoções. E o que isso significa? Que você vai alterar a sua identidade. Porque essa identidade que você criou até agora, ela vive no medo, ela é tímida talvez, fechada, não consegue se expressar, não pega a oportunidade de crescimento que ela tem, porque ela tem medo de investir em algo, por exemplo, e aquele investimento não retornar, porque ela vive na escassez, cara. Condicionado à escassez. Ou mesmo que ela faça um investimento que poderia expandir a vida dela, ela não vai até o final, porque ela entra no medo de novo, entende? Essa é a forma dela de viver. Esse é o seu antigo eu. E você consegue aí mapear esse antigo eu. Se eu te perguntar, cara, como é que é o dinheiro pra você? Como é que são os relacionamentos amorosos pra você?
Como que é a tua saúde física? Qual que é o seu peso normal aí? Você tem um set point, sabe? Que é um padrão mental. Então você sabe exatamente aquela média de dinheiro que tem na sua conta. Você sabe exatamente o peso do seu corpo, aquele peso que você sempre volta, sabe? Sabe exatamente os resultados no relacionamento amoroso que você vai ter diante das histórias que você sempre conta, sendo a vítima, sendo o que for. Você sabe exatamente o seu padrão de resultados. E esses padrões de resultados, as histórias que você conta pra você sobre você mesmo, as percepções que você tem de vida, os sentimentos que você revive, isso é a sua identidade atual. E enquanto você não altera essa identidade, você não consegue alterar os teus resultados e nem os teus comportamentos, muito menos os teus sentimentos. Porque entenda que tá incoerente. Se você vai pra academia, por exemplo, mas no fundo, lá no teu inconsciente, no seu corpo, você sente que a academia não é pra você, você parece um peixe fora d'água, tá feio, você tá fazendo errado o exercício, como assim? Você não vai querer ir de novo, entende? Não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. Vai sentir uma sensação como se você estivesse fazendo algo errado. A mesma coisa em relação ao dinheiro. Digamos que você até está trabalhando mais, está se esforçando ali, dando sua vida, porque a crença é que você tem que trabalhar muito para conseguir dinheiro. E aí você tem alguns resultados melhores. Você foi de 5 mil reais de faturamento para 10 mil. Olha que upgrade. O teu carro quebra. Alguma coisa na tua casa precisa que você conserte. Acontece um imprevisto na sua saúde que é imprescindível que esse dinheiro vá embora. Por quê? Porque o teu hardware, o teu sistema mental e emocional, ele tá programado para um set point. Exatamente aquele dinheiro, cara. Eu duvido você me dizer aqui que você não consegue citar algum momento da tua vida que você achava que estava crescendo, achava que estava mudando e alguma experiência na vida física aconteceu fazendo com que você voltasse para aquele padrão antigo. Você achou que estava no relacionamento melhor e aí voltou pro padrão antigo. Você achou que estava crescendo financeiro e aí voltou pro padrão antigo. Você achou que estava emagrecendo e quando você nem percebeu, você já se esbolachou de comer e voltou pro peso que é o seu natural. Só que esse natural ele pode ser alterado de acordo com um novo condicionamento emocional no seu corpo. Muitas pessoas falam sobre reprogramar a sua mente, mude sua forma de pensar. Só que você não é só pensamento. O pensamento é o início de uma cadeia. São as emoções que criam a sua realidade. Por isso que as pessoas falam, cara, você precisa sentir como se já fosse, agir como a pessoa que já é. É sobre sentimento. É óbvio que o pensamento faz parte disso. Mas o que eu quero dizer? É que a melhor ferramenta para você recondicionar a sua mente, a sua realidade, é o teu corpo. Porque os teus pensamentos, as tuas experiências, percepções, dores, mágoas, traumas, tudo isso está fisicamente manifestado no teu corpo. Sabe aquela dor que você tem nas costas? Sabe aquela dor que você tem no joelho? Isso aí, gente, é a somatização das tuas emoções. A forma do seu corpo, as sensações que você tem, tudo isso é a manifestação das tuas emoções. A linguagem do corpo é as emoções. Ele é o seu ciclo emocional, teu padrão emocional materializado num corpo físico. Então, quando você sente escassez, quem que sente? É o corpo. É no corpo que você tem as sensações. Quando você ativa o sistema de luta ou fuga, é aonde? É no corpo. É o corpo que se altera para lutar ou fugir. Então, quando você usa o seu corpo como ferramenta para se colocar em um novo estado emocional e repetir isso de forma intencional até que se torne natural, você consegue se tornar uma nova pessoa, alterar a sua identidade. E você pode fazer isso agora, gente. Sem precisar de nada externo, você consegue se colocar num novo estado emocional de forma tão intensa como se fosse um choque, sabe? Aquelas experiências, situações que tem muito envolvimento emocional que você não consegue mais esquecer, você consegue fazer isso de forma intencional para alterar o seu padrão emocional. E é óbvio que vai exigir repetição também. E qual que é o segredo, então, da vida? É você sustentar esse novo padrão emocional diariamente até que ele seja o seu novo natural. Cara, isso é mágica. Isso daqui é Deus na Terra, sabe por quê? Porque você vai fazer no primeiro dia e aí você vai pensar, ai, não deu muito certo, não. Aí você vai fazer no segundo dia também. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia.
Lá pelo 20º, 30º dia, você vai falar, cara, eu não acredito, tá mudando tudo. Eu me sinto uma nova pessoa já, eu já consigo tomar ações e me sentir bem com isso. Sabe por quê que eu tô falando tudo isso? Eu vou dar um exemplo pra ficar bem palpável. Porque se eu venho aqui gravar esse vídeo pra você e eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora, eu não me vejo como a pessoa que tem o potencial, eu gravo toda fechada, toda dura. E aí eu nem tenho vontade de postar. E se eu posto, eu nem mostro pras pessoas. É outra coisa. Você vai sentir outra frequência, outra energia desse vídeo. Não vai ser entregue, sabe? Existem as causas físicas, que é o que a gente precisa fazer, como, por exemplo, gravar esse vídeo e postá-lo. E existem as causas mentais, que é a tua vibração, que é a sua emoção. Se você não tá expansivo, não tem como as atitudes físicas que você toma serem expandidas, sabe? Então, é necessário que você altere a sua identidade. A autoimagem que você tem sobre você mesmo precisa estar coerente com os resultados que você quer. E aí, qual que é a melhor forma de dar esse primeiro start? Causar essa ruptura com seu antigo eu e unir energia o suficiente para você conseguir destravar, para você conseguir se colocar realmente num novo estado emocional de forma consistente e manter isso um dia após o outro. São desafios. Eu te falo isso com toda certeza, porque eu vivi na minha vida esses ciclos de ter muito conhecimento, de saber exatamente o que fazer e não conseguir alterar os padrões emocionais. E desafios, quando você se desafia um dia após o outro a pequenas tarefas, pequenas atitudes que você precisa tomar. Cara, essas pequenas atitudes é como se elas fossem um grãozinho de areia que se expande atomicamente. Você toma uma pequena ação e essa pequena ação faz você se sentir orgulhoso, expansivo, faz sentir que você tá no caminho certo, porque você tá tomando uma ação coerente com a vida que você quer. E aí você se sente dessa forma, e por se sentir dessa forma, você tem novos pensamentos que te dão mais vontade de colocar mais ações em prática. Você coloca mais uma ação, se sente mais feliz, mais satisfeito, e esse ciclo, esse novo ciclo, ele se torna imparável. Quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer, e mais se torna um condicionamento do seu corpo mesmo, fazer, sentir e agir de forma coerente com quem você realmente quer ser. Foi por isso que eu criei o desafio O Salto, onde você entende completamente os conceitos, as práticas necessárias e eu te entrego essa energia, essa expansão energética necessária para você viver esse momento de ruptura, para você olhar para sua vida e para o seu eu atual e falar, cara, eu não vivo mais isso aqui, deixa eu dar o primeiro passo, micropassos diários, tarefas que vão te levar a sentir esse sentimento e entrar num novo ciclo mental, emocional e físico. Então, durante o desafio, você tem total clareza de como você veio criando a sua realidade até agora, tira lições do seu passado, cria um novo cenário de vida, então você sabe exatamente para onde você está indo, porque se você não sabe para onde você está indo, eu sei que essa frase é clichê. Caraca, eu falei frase clichê. Comecei a rir e não conseguia parar mais aqui. Eu sei que essa frase parece clichê, mas é o seguinte, se você não sabe que você quer alcançar, por exemplo, um patamar financeiro, se você não decidiu isso com convicção, qualquer possibilidade que alguém te apresente, como por exemplo, um cargo público, um empreendimento que vai te trazer 5 mil reais por mês, infinitas possibilidades, vender espetinho na rua, você pode começar a fazer isso, só que isso não tem conexão com a vida que você quer chegar. E o teu potencial, ele é ilimitado, você tem acesso a infinitas possibilidades diferentes. Então, se você definir que você quer alcançar o patamar do 1 milhão, por exemplo, você quer crescer nas redes sociais, quer se expandir aqui nas redes, vender o seu produto, o seu serviço, entregar retiros, assim como eu faço. Se você definiu isso, você tem um caminho muito claro pela frente. Precisa se dedicar a isso, a conhecimentos que vão te levar a expandir esses resultados, a se tornar essa pessoa que faz isso. Agora, se você não decidiu isso, se você não tem clareza, alguém te fala, olha, vamos abrir ali uma confeitaria, vamos abrir um carrinho de espetinho na rua, você fala, ah, tá bom, vamos. E é o mesmo trabalho, o que você precisa entender é que é o mesmo trabalho você chegar no resultado de 10 mil reais e no 1 milhão. É o mesmo trabalho, gente, mental.
Você vai precisar trabalhar no teu mental para chegar ali no negócio que te desafia. Vai precisar resolver problemas do seu carrinho de espetinho. Vai precisar lidar com situações desafiadoras, clientes, da mesma forma que você vai precisar para o cenário que você realmente quer. Então você vai entender exatamente o cenário que você quer. Você vai entrar a fundo em você, largar todas as expectativas, os condicionamentos externos do que é sucesso e vai entender o que você realmente quer. Vai remodelar a sua autoimagem para se tornar a pessoa que está de acordo com essa vida, que sustenta o relacionamento dos sonhos que você realmente quer, que sustenta a realidade financeira que você quer, as experiências, que sustenta um corpo saudável que você quer criar, atlético, seja como for, você precisa se tornar a pessoa que sustenta isso. Porque, digamos que assim, ó, Deus te entregou a realidade dos seus sonhos aqui e agora, te deu de bandeja, de presente. Você consegue sustentar ela através das ações que você tem hoje, através dos sentimentos que você tem hoje? Não, você vai repelir ela, você vai jogar ela fora, entendeu? Você precisa reprogramar esses padrões e é exatamente isso que você vai fazer no desafio, só que de maneira muito clara e objetiva. Todos os dias você vai ter esses exercícios que vão te levar a entender o seu cenário, quem você quer se tornar, o que te sabota, como não deixar você voltar para o padrão antigo e criar um plano prático. Você vai ter um sistema sabendo exatamente o que você precisa fazer dia após o outro para manter isso no longo prazo e, consequentemente, se tornar uma nova pessoa. Vou deixar o link do desafio Salto aqui embaixo, lembrando que são 10 dias, gente. Eu sei que as pessoas têm a crença de que você precisa de muitos anos para alterar sua realidade. Mas existem infinitas possibilidades. E no momento que você toma a decisão, que você toma as primeiras ações, você já acessa uma nova possibilidade de realidade. E eu vou te mostrar como manter isso no longo prazo. E não existe outra alternativa, se você mantiver isso, e eu vou te ajudar a fazer isso, a não ser você chegar no que você realmente quer. Você vai ter tudo o que você precisa, pode ficar tranquilo. Bom, acredito que eu passei o que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo. Quero que você revisite ele se for necessário. Lembre-se que é sobre ser, é sobre essa identidade. Sabe quando as pessoas falam, você não manifesta o que você quer, você manifesta quem você é? É exatamente isso que acontece. Não importa o quanto você age, o quanto você tenta, o quanto você se esforça, se no seu interno você não está alinhado com a realidade que você quer viver, você não se sente a pessoa capaz, a pessoa merecedora, a pessoa que sustenta esses resultados, não tem, gente. Não tem como você trazer eles para sua realidade física. E quero, agora no final aqui, lembrar para você que você é um ser espiritual ilimitado, dotado dessa capacidade de criar. Você está criando o tempo todo. Só precisa escolher com intenção o que você quer criar. Onde você vai colocar sua energia. Como você vai treinar o seu corpo, que agora você entendeu que é a melhor ferramenta de manifestação que você tem. Que não importa o quanto você pense, se o teu coração e o seu cérebro não estão em coerência, não vai. E você vai aprender a fazer tudo isso no desafio. Beijinhos. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então se você gostou, comenta aqui embaixo o que você mais quer ver por aqui. Lembrando que eu sou especialista em neurociência, mindfulness, psicologia positiva, constelação familiar. Amo falar sobre alteração da realidade, mudança de identidade, desenvolvimento pessoal. Tenho diversas histórias para contar para vocês que eu alterei na minha realidade física, mas isso fica para um próximo vídeo. Então comentem aqui embaixo o que vocês querem ouvir e ver por aqui, curtam e se inscrevam. Até o próximo vídeo.